Boa noite, graça e paz que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, vamos orar que o inimigo está furioso. Muito bem, posso começar? Pode? Boa noite, graça e paz que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui com a nossa live, já convidando amigos para participarem desta live que nós vamos estar falando. E pastor Roldeni Cravo, eu sou o pastor Carlos Almeida, eu estou pelo Rio de Janeiro e o pastor Cravo está lá pelo sertão das Minas Gerais, né? Mas o pastor Cravo, eu tenho recebido algumas coisas em relação a algumas discussões bíblicas e também discussões de alguns pregadores a respeito de algumas interpretações que estão sendo feitas em relação a algumas, principalmente o livro de Salmos, entre outros livros, mas o Salmo 23 ficou aí uma dúvida na cabecinha de nossos queridos irmãos a respeito da finalidade do texto, o que o texto ele vai nos trazer de algo mais estudado, texto mais estudado profundo, para que não caia nessa malha dessa síndrome da prosperidade. Então as pessoas estão sentindo que elas estão sendo, que essas interpretações não estão alcançando aquilo que as pessoas elas esperam alcançar, aquilo que o pregador passa para a igreja. E quando entra no caminho da prosperidade, quando o texto diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, algumas interpretações levam isso para o lado de que nada vai faltar, não vai faltar carro, não vai faltar apartamento, não vai faltar comida, não vai faltar absolutamente nada. Porém, o que a gente percebe é que não falta mesmo, realmente, mas na vida do pregador e na vida do pastor. Mas a igreja ela acaba fazendo a dedicação dela, porque ela tem fé, ela necessita da fé, ela está gerando a fé dela, ela vai fazer por amor a Cristo, por amor à obra, mas acontece que se não falta, nada faltará, fica só para essas determinadas igrejas, essas, né, entre aspas, que nada falta ali, mas o povo continua carecendo de necessidade. Então, pastor Cravo, eu lhe convidei porque o senhor é um pastor que estuda, gosta de estudar. Gente, não gosta de se chamar de teólogo, hein? Então já vou deixar aqui, antes que vocês comecem a chamar o pastor Cravo de teólogo, ele não gosta não, né? Ele é igual motociclista, não gosta de ser chamado de motoboy. Entendeu? O motociclista também não gosta de ser chamado de motoboy. E o pastor Cravo ele também não gosta. Ele é um estudante da Bíblia. E ele procura se aprofundar, se esmerar. Apesar que eu peguei ele de surpresa, eu acredito que ele não preparou nada, né? Porque eu peguei ele de surpresa, então eu gosto de pegar ele assim. Porque quando eu pego ele assim, eu consigo pegar para ver se eu ganho uma, que eu não consigo ganhar uma dele. Vamos ver se hoje eu ganho alguma coisa. Pastor Cravo, fica muito bem à vontade para que o senhor possa nos fazer essa interpretação, esse histórico, né, do Salmo 23. Amém, pastor Carlos, amém. Pastor Carlos, de fato existe algumas distorções que se fazem
em relação à questão do Salmo 23. Primeiramente, nós precisamos ter uma ideia do contexto em que esse salmo foi escrito. Esse salmo foi escrito, na realidade, quando tudo estava mal com Davi. Esse salmo ele é escrito pela datação dele, ele é escrito numa ocasião onde Davi já estava sendo perseguido por Saul. Então, Davi, foragido porque o rei o declarou como foragido. Ele estava se abrigando aonde ele podia, porque ele conhecia muito bem aquela região ali de Israel, os arredores, sobretudo, as cavernas. Então, ele, no momento onde ele vai fazer ali um exame de consciência, então ele começa a lembrar de tudo aquilo que Deus havia proporcionado na vida dele. Esse era o contexto em que o Salmo 23 foi escrito. A outra questão diz respeito à metáfora que ele usa, na verdade não é bem uma metáfora, mas ao testemunho que ele dá da experiência dele, do relacionamento dele com o Eterno, com o Senhor. Então, ele ali procura trazer à memória aquilo, a única coisa que poderia dar esperança a ele, como Jeremias vai falar lá em Lamentações, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Então, ele vai invocar na memória dele, ao invés dele dar ouvidos aqui à cabeça dele, deveria estar falando, tá vendo? Se tu estivesse lá no meio do pasto, lá com as ovelhas, se você não tivesse isso ou não tivesse aquilo outro, você poderia estar lá numa boa. Normalmente, quando a pessoa passa por uma dificuldade, esse tipo de pensamento vem na mente das pessoas. E Davi, como um homem comum, como nós, ele estava passando por esse contexto de adversidade. Então, o contexto é a experiência dele como pastor. E ele vai se colocar ali como uma ovelha. Ele foi um pastor que pastoreava as ovelhas de Jessé, pai dele, mas neste salmo ele vai se colocar como uma ovelha que é pastoreada pelo sumo pastor, o pastor de todos os pastores, que é o Eterno, nosso Pai Celestial, e que também o Senhor Jesus de Nazaré traz essa figura para ele, puxa para ele essa figura. Então, na Bíblia hebraica, o versículo que nós vamos tratar hoje aqui, na Bíblia hebraica, ele é o versículo 2º. Porque o primeiro versículo na Bíblia hebraica é Salmo de Davi. Mismor le David. Salmo de Davi. Aí o segundo versículo é que vem a dar início, então, a esse testemunho de Davi. Na verdade, quando nós estamos passando por uma adversidade, nós precisamos ter na nossa mente que a primeira coisa que o inferno faz é botar na sua cabeça que a responsabilidade por resolver a adversidade que você está passando é sua. Então é natural que
o primeiro pensamento que bate na cabeça da pessoa, seja ele crente ou não, é o seguinte: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? E nessa de que eu vou fazer, a pessoa acaba tomando rumos que o intelecto dele acaba indicando para ele. Aí faz daqui, faz da colar, conversa com um, conversa com o outro, é um que vem dar um pitaco, é outro que vem dar outro pitaco, todo mundo quer dar um pitaco. Mas às vezes a pessoa esquece de saber o único pitaco que interessa na vida dele. Vamos usar essa palavra vulgar. A única orientação que ele precisa é a orientação do Senhor, que é o nosso pastor. E às vezes ele esquece. Muitas das vezes até a mulher, a esposa, olha, nós estamos passando isso, olha, nós estamos passando aquilo, olha que está acontecendo isso, faz alguma coisa. Então não basta só a própria pessoa ser assaltado por esse tipo de cobrança. O que eu vou fazer? Ainda tem as cobranças de fora. Então, o Salmo 23, ele é um testemunho da experiência de Davi. Davi vai lembrar disso em outras oportunidades. Essa experiência marcou profundamente a vida de Davi. Bom, eu quero fazer uma pausa aqui, pastor, para dizer que existem problemas graves. Se nós olharmos para as traduções mais comuns, isso é um problema endêmico, é quase uma epidemia. Eu posso dizer até pandemia, porque todas as traduções do mundo todo apresentam esse defeito. O texto original em hebraico, ele usa uma palavra que ela existe até hoje no hebraico moderno. É o mesmo significado. Algumas palavras no hebraico bíblico, que é o hebraico antigo, séculos antes de Cristo, não são mais faladas em Israel, na Israel moderna. Mas algumas outras são. É o caso da palavra não. A palavra não, que no texto original ela aparece muito claramente. O texto original, que na nossa Bíblia é o versículo 1º, na Bíblia hebraica é o versículo 2º, diz o seguinte: Adonai roi lo echsar. Adonai, nosso Senhor, ou o Senhor. Roi significa meu pastor. Lo, não. Echsar, falta. De uma maneira literal. Senhor, meu pastor, não falta. Bom, existem algumas traduções que interpretam essa palavra lo como nada. Hoje eu estava assistindo a minha aula do curso de hebraico que eu faço. Até hoje, na Israel moderna, se você perguntar qualquer coisa para uma pessoa, você se chama Zequinha? Se a resposta for negativa, a pessoa vai dizer lo, não. E se a resposta for positiva, ela vai responder quem?
Sim, a palavra nada na Israel moderna é klum. Klum. E no hebraico bíblico tem várias palavras que falam a respeito de nada. Nada significando vazio, ausência. Aim, por exemplo, você vai ver lá no Gênesis, quando fala que a terra era sem forma e vazia. É a mesma palavra, mas não é a que aparece nos originais hebraicos. Então, existe esse problema de tradução, porque escolheram o método de interpretação errado, ao invés de buscarem um método chamado método de texto original, o método chamado de textos receptos, em vez de pegar os documentos e usar o método de transliteração, é você pegar uma letra do alfabeto, que está lá no caso hebraico, você pegar o som dessa letra, trazer para o alfabeto português, da língua portuguesa. É letra por letra. A maioria das Bíblias modernas, elas usam um método chamado método de crítica textual. O intérprete, o biblicista, mesmo sabendo que aquela palavra tem um significado, aí ele pega, olha para o restante do texto. No restante do texto, está falando de um monte de coisas que o pastor proporciona para a sua ovelha. Então, ele pega, interpreta o primeiro versículo com base no resto, nos demais versículos, quando na realidade é o contrário. Então, ele começa a entender o seguinte: bom, aqui, se o pastor tiver presente, ele vai dar tudo que a ovelha precisar. Está aqui, tem um monte de coisa aqui. Começa com pastos verdes, depois vai para refrigério, depois vai para águas tranquilas, depois é livramento. Então, ele pega e diz: bom, qual palavra que expressaria melhor esse contexto? Ele fala: bom, se o pastor estiver presente, não vai faltar nada para a ovelha. O pastor vai dar tudo para a ovelha. Olha o raciocínio que orienta o crítico textual. Olha o raciocínio. Então, essas pessoas acabam criando um problema e um problemão, porque o senhor acabou de mencionar aí uma invenção teológica chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade tem como um dos pilares o Salmo 23, que diz o seguinte: bom, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor e nada pode me faltar, então por que você está sem dinheiro? Então por que você está desempregado? Então por que você não tem o carro que você quer? Por que você não mora na casa? Por que você não tem uma casa própria? Então, tudo é orientado contrariamente ao que a Bíblia estabelece. Porque em momento nenhum, Deus, a palavra prosperidade na Bíblia, significa bens materiais. Prosperidade na Bíblia significa abundância, e abundância da bênção de Deus. Deus pode dar prosperidade? Pode. Mas não é só isso. Ele não é pastor para isso. Ele dá a provisão, a presença dele. Deus dá aquilo que a gente precisa. Deus não dá aquilo que a gente quer. Ele sabe o que é melhor para nós. E se você pegar
esse problema de tradução, ele é extremamente problemático no que diz respeito a essa questão que eu estou me referindo aqui. Eu já vi pessoas saírem chorando de cultos onde eu vi um determinado pregador falar assim, dessa maneira. Abre o Salmo 23 aí, vamos ler. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele fala assim, quem está satisfeito com o que tem, levanta a mão. Né? Se você não está satisfeito com o que você tem, está acontecendo duas coisas. Primeira, ou Deus não é teu pastor, ou você está em pecado grave, por isso que Deus não está te dando. Aí, meu amigo, É um, olha, é um, é um pontapé para sair da igreja. é uma choradeira, porque a pessoa entra em parafuso. O que eu estou fazendo, meu Deus do céu? O que está acontecendo? É claro que nós cometemos erros, falhas, etc, etc. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Não é Verdade. para isso. Então, veja, a, a tradução correta é, conforme eu disse, o Senhor, meu pastor, não falta. O que não pode faltar é a presença. Então, o que Davi estava falando era que a presença do Senhor proporciona isso tudo que ele relaciona nos outros versículos. Pastos verdejantes. O Senhor vem e dá orientação. O Senhor prospera os nossos esforços. Tudo que nós vamos fazer, quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Senhor, se for da tua vontade, prospera essa minha atitude aqui. Se for da tua vontade. Se não for, Senhor, me mostra qual a atitude correta que eu devo tomar. Dependência, né? Dependência. Então veja, o que o Salmo 23 nos relata é um relacionamento da ovelha com o seu pastor. E veja, o pastor provê tudo para a ovelha: comida, provê abrigo, provê segurança, provê estabilidade, provê certeza de que se ele estiver, ela terá o atendimento de muitas coisas. Essas aqui são apenas algumas. Um adendo nessa tua posição que você colocou, e é muito importante isso. Eu acredito que muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo Jesus também têm essa dúvida. Agora, o Senhor é meu pastor e não falta a partir do momento que haja uma comunhão perfeita, para que haja uma comunicação da orientação de Deus naquilo que ele vai colocar ali para determinadas pessoas. Não é só A ler o questão é a Salmo seguinte, 23 e achar que a questão é a está seguinte, fechado. você leu o Salmo 23 e você... O Salmo 23, na verdade, começa com o Salmo primeiro. É isso que eu gostaria de colocar aqui e de uma maneira bem objetiva. Depois de explicar isso aqui, que é uma tradução errada, inclusive na minha Bíblia aqui está errado, eu tive que corrigir a lápis. O Salmo 23, o versículo primeiro do Salmo 23, eu costumo dizer que o Salmo 23 é um salmo de posicionamento. Todo mundo gosta do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Nele Verdade. confio, nele confiarei. Então, o Salmo 91, tem gente que tem o Salmo 91 aberto na, 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 na prateleira da sua. Acontece.
Mesmo que eu avisando, acontece. Essa minha mana, eu amo essa minha mana, cara. Eu amo Mesmo eu tendo demais essa avisado, minha acontece. mana. Mas vamos lá. É, a pessoa costuma ter o Salmo 91 aberto. Mas o Salmo 23 é um salmo de posicionamento. Sabe por quê? Porque um soldado, quando ele entra numa batalha, primeira coisa que ele tem que saber, quem é o comandante dele? Segunda coisa que ele tem que saber, de que lado que ele está. Perfeito. Terceira coisa que ele tem que saber, com que armas ele vai batalhar. E quarta coisa que ele tem que saber, como o comandante dele manda. O que, que o comandante dele quer. Então, o Salmo 23 na verdade, é a primeira declaração que você faz para o mundo espiritual, porque o inferno quer que você não saiba de que lado que você está, o inferno quer que você não saiba quem é seu comandante, o inferno quer que você se desequilibre, que você se desespere, que você entre em pânico. O inferno quer que você dê um tiro no pé. Então, a primeira coisa que Davi faz no versículo 1 é fazer uma afirmação para o mundo espiritual. Olha, o meu comandante é Yahvé El Shaddai. Paulo disse, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Primeira coisa que você faz foi o que Davi fez antes disso, quando ele deu de cara com Golias. Primeira coisa que ele fez. Primeiro ele teve que sair lá de umas armadilhazinhas que botaram para ele. Teve que No se desviar caminho. de um, de outro. Acontece. Mas depois ele vai chegar, quando ele está de cara com o adversário, ele diz: Tu vens a mim com escudo, com espada e com lança. Mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje ainda, o Senhor, eu darei a tua cabeça às aves do céu. Olha só, ele faz uma declaração. Então, a primeira coisa que Davi faz no Salmo 23 é declarar: eu tenho comandante. Eu não sou coitadinho, não. E você que vai me ouvir nessa live, você não é coitadinha, não. Você não está sozinho, você não está sozinha, não. Você tem o Senhor. E eu vou te dizer mais. Abre no livro de Malaquias. Todo mundo usa o livro de Malaquias para cobrar dinheiro de crente. Mas eu vou te ensinar. Abre no livro de Malaquias, no capítulo 4, e você vai ver o que Deus pensa a seu respeito. Você é propriedade exclusiva dele. E lá no livro de Êxodo, Deus diz o seguinte: que você é tesouro particular dele. Ninguém toca naquilo que é de Deus e sai por isso mesmo. Ninguém. O próprio profeta disse: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque este é o direito dos servos do Senhor e a sua herança para sempre. Amém. Então veja, toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar. O que isso quer dizer? Pode ter uma ferramenta? Pode. Você pode sofrer alguma perseguição, algum revés, alguma adversidade na sua vida? Pode. Quem diz que crente não passa necessidade? Pode. Só que a palavra é bem clara: não vai prosperar. Crente não pode ficar doente? Quem disse isso? Pode sim. Pode. Mas não vai morrer.
E se morrer, vai para os braços do Senhor, aleluia. Então é ganhar ou ganhar. Então o que Davi está fazendo no Salmo 23 é uma declaração de posicionamento, de equilíbrio, de firmeza, de foco. Eu sei, o Senhor é meu pastor. E a segunda declaração que ele faz é uma declaração de pertencimento. Às vezes, pastor, as pessoas que estão tomando um baque. Eu já ouvi isso de uma irmã. Pastor, eu já li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, várias vezes. De Apocalipse para Gênesis. Eu já li de capa contra capa. Mas eu estou passando uma dificuldade na minha vida. Que eu não vejo essa palavra se cumprindo na minha vida. Tem alguma coisa errada comigo. Disse, opa, calma. Calma. A pessoa fica perdida, não sabe o que vai fazer, não sabe a quem recorrer. Era como Davi estava. Era como ele estava. Não tinha ninguém por ele. Ninguém. O mínimo que ele estava pensando no momento que ele estava fugindo era o seguinte: caramba, esse profeta não podia ter botado esse abacaxi no colo de outro, não? Tinha que ser eu. É claro que ele não pensou isso, não está escrito. Mas você fica imaginando, porque ele era um ser humano, como nós. Então, a segunda declaração é a declaração de pertencimento. Eu pertenço ao pastor. E veja, pastor é pai. Você tem um pai. Não é o seu pai de carne e osso, você tem um pai que já te conhecia antes de você brotar lá no útero da sua mamãe. Ele já te conhecia, ele já sabia de você. Antes da palavra brotar na sua mente, ele já sabe o que você vai falar. É pastor. Pastor, nós temos 4 minutos. Perfeitamente, pastor. Então, a segunda declaração que Davi faz é essa declaração de pertencimento. Eu não sou um indigente, eu não sou uma pessoa qualquer. Eu sou filha do rei. Eu tenho um pai. E o meu pai cuida de mim. E muito embora esse pai, nesse momento, esteja em silêncio, ele tem para você tudo que está escrito aqui. Nós costumamos chamar o Salmo 23 de direitos adquiridos da ovelha. A ovelha tem direito a um pai, a um pastor que zela por ela, que se preocupa com ela, que tem pastos verdejantes, refrigera a alma. A alma está aflita, está sofrendo. Vai conversar com o papai. Ele vai te acalmar. Ele vai te refrigerar. Vai falar um pouquinho com o papai. Chora. Se derrama mesmo. Porque é isso que ele quer ver. Porque Jesus lá na frente falou o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E veja, não é qualquer choro que recebe o consolo, pastor. Caso aberto. O choro de rebeldia, o choro do eu quero, o choro do que eu não aceito. Do Esse é o choro. teimosinho, do teimosinho. É o teimosinho, é o teimoso, o rebelde. Foi aquilo que Samuel disse para Saul. O porfiar é como iniquidade e idolatria. Pastor, Iniquidade e idolatria. chegamos aqui. Nós temos ainda 2 minutos, mas são 2 minutos para uma outra apresentação, para a nossa próxima live. Já até recebi aqui alguma coisa importante, tá? Sim. Eu recebi aqui
a importância de uma mulher que ela teve um casamento, ela casou, a cerimônia de casamento dela foi muito bonita, ela fala aqui que a festa foi uma festa maravilhosa, uma coisa assim estrondorosa. E no dia dessa festa, aí ela teve a cerimônia, foi uma pregação falando sobre a festa do casamento, enfim. Mas não teve na pregação a responsabilidade do pastor de ensinar o casal nubente as suas respectivas responsabilidades, direitos e deveres. É isso que ela coloca aqui mais ou menos. Direitos e deveres. Então, quando ela casou, que passou dos 6 meses, aquela fase de adaptação, começou a ter muita crise no casamento dela. Hoje, ela está separada, tem aí mais ou menos 1 ano e 4 meses que está separada. Só que ela separou e o pastor dela, pasme que eu vou te dizer, ainda tem isso. Eu pensava que tinha acabado isso aí. Ela não pode casar com ninguém. E ela foi repudiada pelo marido. Ela agora colocou aqui para mim. Ela diz, eu não posso casar com ninguém. Meu pastor disse que se eu casar eu vou para o inferno. Tem alguma coisa que a gente pode falar sobre isso, pastor? Para a semana que vem, para segunda-feira? Pastor Carlos, a gente pode ver uma maneira da gente encaixar dentro da nossa programação. Aí a gente pode falar alguma coisa a respeito disso aí, que é um assunto extremamente delicado, envolve muita coisa, envolve interpretação do texto bíblico, mas envolve também aconselhamento pastoral. Então, tem muitas coisas que a ignorância do texto bíblico leva a aconselhamentos estapafúrdios, leva a ignorância do entendimento do texto bíblico, leva, muitas das vezes, a excessos, exacerbações, e isso acaba, às vezes, jogando a ovelha em situações piores do que aquelas a qual ela está passando. Eu já vi situações assim e também já vi interpretações assim espetaculares, muito fundamentadas, que tirou a ovelha de uma coisa que está escrita aqui no Salmo 23, Vale da Sombra da Morte. Do jugo pesado, né? Tirou das costas da ovelha para que a ovelha pudesse continuar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Refrigerou mesmo. Isso, então, o entendimento do texto, ele proporciona que o pastor aconselhe da maneira apropriada. Tá ok. Então nós vamos estar podemos fazer isso. Nós estamos com o assunto na semana que vem, segunda-feira, a partir das 20 horas. Nós vamos estar, eu e o pastor Cravo, nós vamos estar falando sobre justamente o casamento, a interpretação bíblica, a forma em que a igreja coloca, a própria igreja, ela acaba tomando decisões drásticas em cima de uma separação, achando que os dois não merecem casar, os dois não podem casar e os dois vão para o inferno. Agora, existem casos, como o próprio Senhor Jesus fala, né? Existem casos e existem casos. O caso ele precisa ser estudado e definido. Tem que ter uma definição do que está. E tudo começa, pastor, uma coisa interessante. Tudo começa, eu sempre digo, quando você coloca um tijolo, você vai sentar uma parede. Você precisa colocar a linha
e o prumo. Se você não coloca a linha, o que vai acontecer? Lá na frente, vai dar uma diferença de um pano de parede de 6 metros. Quando chegar lá, vai dar mais ou menos 60 centímetros de diferença. A parede vai sair da sua reta. E quando é o prumo, a parede também ela vai ficar torta. Então, tanto o prumo quanto a linha, ela é o vetor principal. Aonde eu quero chegar com isso? O princípio da sabedoria tem que ter um estudo com o pastor sobre casamentos. O pastor tem que passar todos os problemas que o casamento tem, a higienização, a forma de tratamento, como que vai ficar, os dois vão envelhecer juntos, um vai engordar, o outro vai não, um tem que auxiliar o outro, o homem tem que investir na sua esposa, tem que investir dinheiro, investir pesado, para que ela se torne aquela mulher infinitamente bonita e bela aos olhos dele. Então, eu acho que é isso que a gente precisa tratar desse assunto bem afinco mesmo. Vem mesmo, vem quente que a gente está fervendo. Pastor, exatamente. Isso aí é um assunto, conforme o senhor está bem colocando, é um assunto profundo e a gente precisa concluir aqui esse nosso assunto de hoje. Então vamos programar isso aí para a semana que vem, se o senhor assim permitir, é claro, na próxima segunda-feira, a gente possa estar falando alguma coisa a esse respeito. Mas voltando aqui, recuperando aqui o que eu estava falando. Então, primeira coisa. 2 minutos, 2 minutos. Primeira coisa que Davi faz é uma declaração de pertinência. Eu pertenço ao Senhor. O Senhor, meu pastor. Segunda declaração que Davi faz é declaração de filiação. Ele é meu pastor, ele é meu pai. Eu tenho aquilo que ele quiser me dar. Mas pode faltar tudo na sua vida. Tudo. Mas a presença do Senhor não pode faltar. Amém. Vai faltar tudo. Pode faltar comida. Eu conheci até um irmão que disse o seguinte: irmão, e se faltar comida na sua casa? Ele disse: eu faço um jejum. Eu falei: se faltar comida, ele faz um jejum, mas não tem comida? Você vê. Pode faltar tudo. O objetivo do jejum não é passar fome. O objetivo do jejum é pedir mais presença de Deus e menos carnal, menos carne, menos razão, mais direção de Deus e menos intelecto, menos razão. Então veja, pastor, como é interessante, a segunda declaração de Davi é essa declaração de filiação. Teve uma irmã que chegou para mim na igreja chorando: o meu marido me abandonou. Que Deus é esse que deixa que meu marido tivesse ido embora, foi embora, tá lá com outra mulher. Ele foi embora, ele não falou assim, tá lá com outra mulher, ele foi embora. Eu falei com ele: minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, da parte de Deus para sua vida, tá? A Bíblia diz o seguinte: o Senhor, meu pastor, não falta. Então, se você fechar com Deus, se você fechar com o Senhor, se você abraçar o Senhor, fazer igual aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, passou pelo meio da multidão, por trás de todo mundo, foi lá e tocou. Ela disse: se eu tocar na orla das vestes deles, eu ficarei sarada. Ela podia morrer. Ela podia ser apedrejada. Mas ela foi lá e tocou na orla. Em hebraico, essa orla de vestes era uma espécie de uma franjinha chamada tzitzi. Aquilo ali é para lembrar o israelita, o judeu,
que ele tem um compromisso com a palavra de Deus. Então ela tocou aonde? Na palavra. E a palavra de Deus não volta para ele vazia. Ela foi curada. Então eu disse para ela, minha irmã, se você fechar com Deus, seu marido volta para você, ainda volta de joelhos e te pede perdão, e vai ser o melhor marido do mundo. Mas se você abandonar o Senhor, ele vai arrumar uma mulher muito mais bonita do que você e muito mais nova do que você. Ainda vai passar na tua frente e vai rir na tua cara. 2 meses depois, ela apareceu com um sorriso de canto a canto, quase dando cãibra. Falei, minha irmã, para de rir. Não consigo, pastor. O que houve, minha irmã? Ele tá lá em casa, pastor. Tá pedindo para fazer um culto lá. Então você vê que a filiação foi o que Davi falou. O Senhor é meu pastor, não falta. O que ele fez aqui, e só para encerrar, pastor Carlos, foi apenas uma amostragem do que a presença do pastor significa para a ovelha. Então veja, o Senhor é meu pastor, não faltará. Tem pessoas que traduzem assim. Mas veja, ele está aqui afirmando as coisas no presente. Ele está dizendo, ó, deitar-me. Ele não está falando, me deitará. Ele está falando aqui, refrigera. Ele não está falando, me refrigerará. Ele está falando aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não está dizendo que estará comigo. Então, esse tipo de tradução não bate, porque essa tradução está falando de uma coisa que vai acontecer. Não bate com o que o salmista está falando. O salmista está falando de hoje. De hoje. Então, o pastor, o pai é de hoje, não é de amanhã. E só para fechar aqui. Quando Deus apareceu para Moisés, lá na sarça, né? Lá no deserto, e começou a falar com Moisés, olha, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó, etc. De Jacó ainda não tinha, né? Não, já tinha. De Jacó, cujo nome era Israel, trocou o nome, e tal. Aí, tira a sandália dos teus pés, que esse lugar que você está pisando é santo. Tá bom. Aí, depois dele falar aquilo tudo, ele diz assim, olha, ele falou, olha, vai para o meu povo e diz que eu ouvi o clamor do meu povo. Ele disse, tá, eu vou lá. Aí o pessoal vai olhar para mim e vai me perguntar assim, escuta, quem é que te mandou aqui? Qual é o teu nome? Aí ele diz, em hebraico, a seguinte frase, Erie, Asher, Erie. E tem muita gente que traduziu essa palavra assim, eu sou o que sou. Aí diz, ó, o Deus eu sou me enviou a voz. Veja bem uma coisa. Olha como é errado esse tipo de tradução. Já começa pelo entendimento. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, significa que Deus não tem limite. Quando você coloca eu sou, você diz o seguinte, Deus não pode ser além daquilo que ele é. Já botou um limite nele. Então, Deus só pode ser aquilo que ele é. Ele não pode ser outras coisas. Mas quando você vai ver a tradução correta do hebraico, Erie, Asher, Erie. Sabe qual é a tradução, pastor, correta? Serei aquilo que serei. Então, ao invés dele falar assim, o eu sou me enviou a voz, ele tinha que estar traduzido assim, serei o que serei me enviou a voz. Deus será aquilo
que eu e você precisarmos. Ele pode ser a cura. Ele pode ser a libertação. Ele pode ser o consolo. Ele pode ser a direção. Ele pode ser o conselho. Ele pode ser a motivação. Ele pode ser o que ele quiser ser. Não existe limite para Deus. Então, eu encerro aqui dizendo que, às vezes, o crente, ou às vezes quem está nos ouvindo e vai nos ouvir, se desespera, porque não aprendeu a conhecer verdadeiramente quem é Deus. Deus é muito mais do que nós pensamos, podemos pensar ou imaginar. Ele é muito mais. Ele não se limita, não tem limite. Ele pode fazer o que ele quiser fazer. Pode fazer, pode ser o que ele quiser. Só depende de uma coisa. Só depende de eu e você crermos que ele pode, independentemente do tempo. Nem tempo, nem circunstâncias limitam Deus. Deus não muda as circunstâncias por sua causa, mas Deus usa as circunstâncias para mudar a mim e a você. Obrigado, pastor. Muito bom. Eu acredito Amém. que sim, ela vai chegar longe. Inclusive, até meu sobrinho já está com o dedo levantando, dizendo que eu tenho que mandar essa live lá para Madrid, chamado Valladolid, a cidade de lá, Olha, Valladolid. e glória a Deus por isso. Ele quer que a live vai para lá também, que ele tem um grupo lá que trabalha junto com ele, que são brasileiros, e ele já disse que vai passar para o pessoal lá. Então, isso aí é Eu muito bom. quero aproveitar aqui e deixar um abração, um beijão para minha querida amiga Betinha, minha amiga de muitos anos. Elizabeth Barros está aí nos assistindo, que eu tive o grande prazer de esbarrar com ela lá em Três Rios, dar um abracinho, aquela pequititinhazinha, né? Minha querida, minha amada Elizabeth, minha irmã, Deus abençoe você. Muito obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa que você é. Elizabeth, meu boa noite, fraterno para você. Muito obrigado por estar presente aqui com a gente. A gente se sente feliz e a gente se sente satisfeito em saber que existem pessoas que ainda têm vontade de aprender, né? E a Bíblia, Deus permitiu, irmãos, Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita desta forma para justamente ter a pegadinha dessas pessoas que gostam de pegar o texto, formar um pretexto e jogar para a igreja. Deus permite que isso aconteça, sim, com certeza. Se não fosse assim, ele tinha mudado essa situação. Mas ele deixou, porque o pastor, ele estuda para justamente decodificar a palavra de uma forma bem original, para que a igreja possa ser bem nutrida e que ela possa ser uma igreja lá fora, dando a resposta para muita gente. Então, é importante estudar mais um pouco. Nunca prega aquilo que se lê, prega aquilo que você estuda. Você vai lhe ajudar, você vai ajudar o seu próximo, você vai ajudar o seu pastor e vai ajudar a sua igreja. Gente, falamos de uma hora, pastor. Foi uma hora legal. Passou muito rápido. Muito, 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 muito rápido mesmo. Mas a gente tem essa conotação de uma hora só. Foi a determinação que a gente colocou esse propósito. Nós colocamos até o propósito de 30 minutos, lembra? Mas a gente avançou, Né? porque ficou numa dose tão gostosa que a gente não queria perder. Eu não quis perder justamente o final, o finalzinho que deixa a gente, ó, um gostinho na boca. Meu pastor, obrigado. Foi um versículo só, hein? Oi? Um versículo só. Gente, imagina Falamos se de um ele falar versículo. o Salmo 100. Colocar o Salmo 119. 100 na mão dele aqui vai ser mais ou menos 2 meses para discernir aquilo ali. Não, Entendeu? 119, Salmo 119. Isso mesmo, 119. Eu tinha um 119, já pastor, pensou? eu tinha um pastor que dizia o seguinte:
Ele falava assim: eu costumo falar para os meus obreiros que quando ele não tiver o que pregar, ele vai para o púlpito, prega no Salmo 119 bem devagar. Vai levar o Tinha, dia inteiro. tinha um pastor, um pregador que foi pregar numa determinada igreja. Isso aconteceu mesmo. Foi pregar numa determinada igreja, está lá pregando. A pregação era 40 minutos. O cidadão lhe pregou 1 hora e 35 minutos. Aí ele foi lá para a porta, esperando todo mundo cumprimentar, aquela coisa toda. Aí aquela senhorinha, sabe aquela senhorinha que é piolho de igreja? Ela está em tudo, em todos, tudo departamento. Imagina, presidente de um corpo feminino, pensa. Ela chegou ao pastor e disse assim: Pastor, muito obrigado. A sua pregação foi uma espada. Disse, ô, irmã, muito obrigado. Mas como espada mesmo, é comprida e chata. O pregador, o pregador saiu muito triste, mas olha, a gente tem que tomar É, cuidado com essa terceira idade, principalmente essa terceira idade aí de mais de 60 anos dentro da igreja, meu irmão, cuidado. Porque para sair uma navalhada não custa. Gente, tá precisando estamos de mais fechando aí, amigos. estamos fechando a live. Segunda-feira, no mesmo canal, às 20 horas, nós vamos estar presentes. Agora vocês sabem onde é que está o pastor Cravo, sabem onde está o pastor Carlos. É só chegar e dizer assim, pastor, eu quero participar da live. Eu quero participar dessa live. E faz isso porque é aprender, meu irmão. A gente precisa aprender. Eu estou aprendendo hoje, eu aprendi aqui, eu captei aqui 90%. Você está pensando o quê? Eu trouxe o homem para cá para me poder aprender, rapaz. Eu vim para cá para aprender, eu não preciso pagar seminário. Não precisa saber, não. Tá? E A gente não também, paga pastor, seminário. aproveitar aqui para a gente fazer a nossa propaganda. Nós temos um grupo de estudo bíblico, se chama Didaquê Ensino Bíblico. Então você pode procurar no Facebook e você vai encontrar. E ali no Didaquê, você tem uma série de informações, vídeos, essa live vai para lá, daqui a mais um bocado, vai ser colocado direitinho, vai ser acertadinho, vai para lá. E você que está no Didaquê, está nos ouvindo, nos acompanhando, ajude a divulgar nosso grupo. Ajude a você fazer com que essa palavra de Deus pura, genuína, essa palavra de Deus correta, saudável, que a gente chama de sã doutrina, ela possa chegar a mais pessoas e possa trazer um alento para essas pessoas, possa trazer alternativas para essas pessoas fazerem igual Davi fez, se posicionou diante das situações que se apresentam no dia a dia da sua vida. Pastor, aproveitando, gostaria que o pastor traduzisse aí o que quer dizer essa palavra de daqui. Didaquê é doutrina. Só Entendeu aí? que, isso, a palavra doutrina em hebraico é Torá e no grego é didaquê, ensino, doutrina. Tá ok? Então vocês ficam, vão lá pro grupo. Grupo, olha, brincadeira não. Ali vocês não sabem. Eu estou preparando esse homem aí, mas ele não pode saber. Ele vai pregar sobre a armadura de Deus. Vocês não têm noção o que esse homem faz com aquele texto da armadura de Deus. Ele traz a especiaria todinha do soldado romano. Ele pega ali aquela estátua ali, ele vai discernindo tudo dentro da palavra. Gente, eu não vou falar mais nada para deixar vocês, ó, água na boca. Esse homem é demais. Não é à toa que eu aturo esse homem mais de. Que é? Mais de 20 anos, né? Mais? Acho que é mais de 20 anos. Mas 30. olha, 30 anos, meu Deus do céu, é muita vida, mas é um homem de Deus, é um homem que se dedicou, se dedica e continua se dedicando, levando o melhor. Ele dorme em paz quando ele oferece algo para alguém. Isso tudo é 0800. Não cobra absolutamente nada. Por quê? Porque é dado de graça, gratuitamente, a gente fornece para vocês.
tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por ter aí pegado essa carona. E segunda-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui para mais uma live falar sobre casamento. Obrigado, boa noite. Deus abençoe a todos, paz do eterno, seja com todos.